A vida é breve, se esvaindo minuto a minuto. Por que desperdiçá-la satisfazendo as expectativas dos outros? Essa pergunta nos é apresentada no romance Clube da Luta, escrita por Chuck Palahniuk. A versão cinematográfica, dirigida por David Fincher e estrelada por Brad Pitt, Edward Norton e Helena Bonham Carter, é considerada uma das melhores e mais impactantes produções já feitas, levando em conta sua recepção e popularidade contínua. Apesar da violência exagerada, linguagem explícita e comportamento questionável de seus personagens, Clube da Luta é muito mais profundo do que homens se reunindo para lutar. No vídeo de hoje, iremos falar sobre a filosofia por trás do Clube da Luta. Mas antes de mais nada, já deixe seu like e se inscreva no canal, porque isso nos incentiva a trazer mais conteúdos para vocês. Olá, viajantes, sejam bem-vindos ao Recanto do Andarilho. A história é construída em torno de conceitos reflexivos que são interessantes e talvez aplicáveis em nossas próprias vidas. Ela conta a história de uma geração sem um propósito claro, sem esperança, criada com falsas expectativas e reprimida por normas sociais cada vez mais rígidas. Ela nos faz questionar a existência de Deus, se Ele realmente nos aprecia ou se somos apenas um monte de merda. Como encontrar sentido em uma existência sem sentido? Este vídeo explora várias ideias filosóficas apresentadas pelo Clube da Luta. Para quem não está familiarizado com a história, essa análise explica e revela a trama. O enredo gira em torno de 3 personagens principais. A história é contada em primeira pessoa por um narrador sem nome, comumente chamado de um narrador, que tem um emprego sem perspectivas em uma grande empresa de automóveis e caiu na armadilha do consumismo. Obedecendo às normas sociais, ele segue como uma ovelha dócil, levando uma vida inautêntica, repetitiva e vazia. Ele sofre de insônia, que o deixa em um estado de semi-acordado e semi-adormecido. Às vezes, ele tem pensamentos autodestrutivos, desejando que o avião em que voa caia durante a decolagem ou aterrissagem. Durante um voo, ele conhece um personagem excêntrico e hipermasculino chamado Tyler Durden. Tyler parece ser o oposto direto do narrador. Ele é um lobo, não uma ovelha, desligado da sociedade e indiferente às normas sociais. Ele toma o que quer sem pedir permissão sempre que desejar. Ele é autossuficiente, não tem superiores e não se importa com posses materiais. Mais tarde, o filme revela que Tyler e o narrador são a mesma pessoa, sendo Tyler um produto da imaginação do narrador, provavelmente causado por uma grande insônia combinado com insatisfação em relação a uma existência monótona e sem sentido, além de anos de desejos reprimidos. O narrador é viciado em frequentar grupos de apoio para doenças específicas, porque isso lhe dá a oportunidade de chorar, o que parece ser um remédio para sua insônia. O lado negativo desse comportamento é que ele não é genuíno, ele não tem câncer testicular ou parasitas sanguíneos, mas age como se estivesse, apenas para colher os benefícios dessas sessões. Porém, esses benefícios acabam quando outra visitante não genuína começa a frequentar as sessões também. Essa mulher se chama Marla Singer. Marla é autodestrutiva, fumante, compulsiva, que espera morrer a qualquer momento, mas fica triste quando isso não acontece. Ela rouba comida e roupas para sobreviver e tenta se suicidar com uma overdose de Xanax, um fármaco utilizado em distúrbios da ansiedade. Apesar das diferenças entre o narrador, Tyler e Marla, todos eles vivem suas vidas sob a corrente do niilismo. Tyler parece ter descoberto a causa dessa sensação de vazio e ao longo da história, sua solução é revelada. Infelizmente, seu personagem passa de uma figura paterna sábia para um terrorista anarquista que busca destruir a civilização moderna. No entanto, ele expõe uma série de duras realidades sobre a vida moderna que merecem reflexão. Pouco depois de o narrador conhecer Tyler, ele descobre que seu apartamento foi consumido por um incêndio. Após esse infortúnio, percebendo que não tem mais amigos para ligar, ele chama Tyler. Os dois se encontram e o narrador reclama por ter perdido seus móveis e seu guarda-roupa quase completo.
Tyler responde de forma diferente e levemente sarcástica antes de começar a expressar suas visões sobre o assunto. Nós somos consumidores, somos subprodutos de uma obsessão pelo estilo de vida. Assassinato, crime e pobreza, essas coisas não me preocupam. O que me preocupa são as revistas de celebridades, a televisão com 500 canais, o nome de um cara na minha cueca, Rogaine, Viagra, Olestra. Tyler despreza o artificial em oposição aos elementos que têm sido parte natural da condição humana, provavelmente desde que existimos. Esse modo de pensar toca um antigo filósofo cínico chamado Diógenes de Sinope, que acreditava que a vida moderna civilizada impedia nosso estado natural. No final do filme, parece que o narrador destruiu o próprio apartamento quando foi dominado por sua outra personalidade. Esse foi o primeiro ato para se desvincular de sua propriedade em busca de uma vida mais autêntica e para, como o Tyler diz, rejeitar os pressupostos básicos da civilização, especialmente a importância das posses materiais. O narrador se muda para a casa de Tyler, que vive em uma casa decadente com vazamentos constantes, falhas de energia e sem móveis da IKEA. Aos poucos, o narrador realmente se desprende de sua propriedade anteriormente destruída. As coisas que possuímos acabam por nos possuir, diz Tyler a ele. E esse simples conselho provavelmente tem um impacto profundo, pois o narrador percebe que não precisa de todos esses bens materiais e na verdade é muito mais feliz sem eles. Tyler Durden é um não conformista e mostra mais uma vez semelhanças com Diógenes, que não apenas vivia de propósito na pobreza, mas também rejeitava as normas sociais. Para Diógenes, as construções sociais não passavam de uma camada superficial de cultura que reprime nossa verdadeira natureza. Diógenes vivia em um barril, Tyler vivia em um prédio abandonado. Diógenes urinava em público, Tyler urina na sopa de um restaurante. Diógenes mordia seus oponentes como um cachorro, Tyler o saliva usando seu próprio sangue. Por outro lado, o narrador parece ser a personificação da conformidade, adaptando completamente seu estilo de vida às expectativas da sociedade. O problema desse comportamento é que dedicamos nossa existência seguindo os caminhos que outras pessoas traçaram para nós. Essa necessidade de conformidade, o medo de ficar para trás e essa preocupação doentia sobre o que os outros pensam de nós são uma maneira exaustiva de viver, tudo para se sentir aceito. E se pararmos de nos importar? E se rejeitarmos as normas geralmente aceitas e escolhermos nossos próprios valores, elegermos nossos próprios líderes, determinarmos nossos próprios objetivos, independentemente das expectativas sociais? Essa é uma diferença fundamental entre o narrador e Tyler Durden, que o expressa da seguinte maneira: sou livre de todas as formas que você não é. Ironicamente, mais adiante na história, o projeto Mayhem, uma organização terrorista liderada por Tyler, que surge a partir do Clube da Luta, é um exemplo clássico de conformidade, onde seus membros usam as mesmas roupas, são absolutamente iguais, abandonam seus nomes e são chamados de macacos espaciais que sacrificam suas vidas por uma causa maior. Podemos dizer que, ao rejeitar uma doutrina para ser não conformista, muitas vezes nos aprisionamos em outra. A luta e a experiência da dor desempenham um papel significativo no Clube da Luta. No início da história, Tyler pede ao narrador que o atinja com toda a força. Ele justifica seu estranho desejo dizendo: como você pode se conhecer se nunca esteve em uma luta? Eu não quero morrer sem cicatrizes. Então o narrador o atinge, Tyler o acerta de volta e os dois se envolvem em uma briga. Isso é muito idiota. Ambos parecem se sentir surpreendentemente bem depois e decidem repetir a experiência. Suas atividades noturnas em um estacionamento chamam a atenção de outros homens que também estão interessados em participar dessas lutas não hostis. E assim nasce o Clube da Luta. É amplamente conhecido que a exposição voluntária a certas formas de dor nos torna mais fortes diante a adversidade, o que pode ser um motivo legítimo para participar dessas lutas. Como o narrador afirma, depois de lutar, tudo mais na sua vida tem o volume diminuído.
No entanto, o Clube da Luta é mais do que uma metáfora para lidar com a adversidade através da exposição. Uma luta física, a violência e a agressão que o acompanham ressoa com a parte primal do nosso ser. Não são apenas os homens da história que são atraídos pela violência da luta. O Clube da Luta, como filme romance, teve tanto impacto em seu público que clubes da luta na vida real começaram a surgir. Uma curiosidade legal de se ressaltar é que no livro o escritor diz que tirou alguns exemplos para o filme da vida real também. Um desses exemplos, que é um tanto engraçado, é Tyler mijando na sopa das pessoas de classe alta. Isso é uma história que realmente aconteceu e que ele pegou como inspiração para colocar no livro e depois, posteriormente, se estava no filme, né? A história mostra um experimento no qual os membros do Clube da Luta escolhem brigas com estranhos aleatórios que supostamente devem perder, o que não é tão fácil quanto parece. A maioria das pessoas faz de tudo para evitar conflitos físicos. E lembrando que este vídeo não tem intenção de incentivar ou endossar a violência de alguma forma, né? É sempre importante ressaltar. Mas o Clube da Luta nos faz pensar se é algo bom termos nos distanciado dessas tendências primitivas. Ele faz uma crítica diretamente à masculinidade frágil do nosso século atual. Será que a gente deve reprimir essa parte da natureza humana ou talvez integrá-la de maneira saudável e construtiva nas nossas vidas? À medida que a história avança, Tyler e o narrador começam a enxergar o mundo por uma perspectiva diferente. Tyler critica a autoajuda moderna, dizendo: autoajuda é masturbação, agora a autodestruição. Essa afirmação é um pouco confusa, pois a natureza cada vez mais destrutiva do Clube da Luta, em que rostos são permanentemente mutilados e dentes são arrancados das cabeças das pessoas, não parece ser uma forma sustentável de viver, né? No entanto, Tyler pode estar certo quando olhamos para a autodestruição como a destruição de um falso eu. A autoajuda muitas vezes aponta para a acumulação de bens externos, uma casa melhor, um emprego melhor, um corpo melhor e, consequentemente, mais dinheiro também. Mas por que devemos querer constantemente nos aprimorar? Por que não podemos simplesmente ser felizes com as coisas como elas são e viver uma vida conforme se apresenta? Ou como Tyler mesmo afirma: eu digo nunca esteja completo, eu digo para parar de ser perfeito, eu digo vamos evoluir, deixe as coisas caírem onde puderem. Essa é uma reflexão muito legal a respeito do consumismo, né? Porque a gente sempre quer algo novo, sempre quando a gente tem algo, quando a gente consegue algo, a gente quer comprar algo novo, quer conquistar algo novo, e sempre fica aquela sensação de que nunca está completo, né? A gente nunca pode parar e parece uma coisa exaustiva sempre. E nós criamos uma identidade através de riquezas materiais e status social, e na concepção de Tyler, esse falso senso de eu precisa ser destruído antes de que sejamos livres para fazer o que quisermos. Portanto, os macacos especiais do Projeto Mayhem vivem de acordo com uma mantra que diz: você não é o seu emprego, você não é o quanto você tem no banco, você não é o carro que dirige, você não é o conteúdo da sua carteira, você não é as suas malditas calças caqui, você é a droga do mundo cantando e dançando. Tyler faz um chamado para o sacrifício humano, envolvendo um homem chamado Raymond, que trabalha em um emprego sem futuro em uma loja de conveniência. Raymond queria ser veterinário, mas desistiu porque era muito estudo. Tyler ameaça Raymond, dizendo que se ele não começar a estudar dentro de 6 semanas, ele o matará. Nessa cena, Tyler aponta para outro aspecto da autodestruição, o ato de abandonar os seus medos, a autoestima negativa e todas as distrações para que possamos nos concentrar totalmente em nosso propósito. Essa é a destruição de tudo dentro de nós que nos impede de viver a vida sobre nossos próprios termos. Também nos faz pensar no quanto estamos dispostos a arriscar para conseguirmos aquilo que a gente sempre quis, né? Os nossos sonhos, nossas metas e objetivos. E muitas pessoas evitam a dor a qualquer custo. O problema é que fugir da dor significa fugir de uma parte inevitável da vida. A perspectiva de enfrentar a dor nos deixa ansiosos e muitas vezes nos leva a decisões hedonistas. Ou seja, né? A gente escolhe o caminho menos doloroso, mesmo que um caminho mais doloroso garanta mais sucesso e prazer no futuro. E Tyler Durden lida com isso infligindo uma ferida química na mão do narrador em uma cena usando lixívia. Como esperado, o narrador faz de tudo para escapar da dor. Ele usa técnicas de visualização que aprendeu em seminário
e se retira para sua caverna para encontrar seu animal de poder, né? Uma coisa interna, assim, imaginativa. Mas Tyler dá um tapa no seu rosto e o obriga a permanecer com a dor, né? Dizendo: este é o melhor momento da sua vida, cara, e você está perdendo em algum lugar. Para o narrador, Tyler tem um objetivo central. Ele deve atingir o fundo do poço. Depois de submetê-lo ao sofrimento e destruir sua falsa identidade, há outro aspecto que deve ser esmagado: a esperança. Perder toda a esperança é liberdade. Portanto, ele deve rejeitar o que o rejeitou, seu pai e Deus. Tyler afirma que não precisamos de Deus, que não devemos nos importar com a redenção e condenação. E se somos os filhos indesejados de Deus, que assim o seja. Assim, perdemos toda a esperança, mas também somos libertados da doutrina religiosa e da autoridade paternal. Agora somos verdadeiramente livres. Agora podemos criar nosso próprio significado e viver como quisermos. Tyler enfatiza a importância de saber o que queremos na vida. Para alcançar isso, devemos estar dispostos a sair de nossa zona de conforto e saltar para o desconhecido sem redes de segurança. No entanto, o narrador tem dificuldades em deixar de lado a segurança. Ele suplica a Tyler para não brincar quando ele solta o volante de um carro em movimento enquanto acelera. Tyler chama o narrador de patético e grita: atingir o fundo do poço não é um retiro de fim de semana, não é um maldito seminário. Pare de tentar controlar tudo e apenas deixe ir. E depois de um inevitável acidente de carro, Tyler diz que eles tiveram uma experiência quase morte. O Clube da Luta é uma história sobre a rebelião contra o status quo e um apelo à vida simples. Critica as maneiras pelas quais ficamos tão obcecados com a segurança e posses materiais e como as pessoas deixam que as normas sociais ditam suas vidas. As coisas se tornaram nossa religião. Os ídolos que adoramos são a Apple e a Starbucks. E quanto mais nos afundamos em uma existência vazia e insatisfatória, mais nos assemelhamos às coisas que produzimos, produtos manufaturados em vez de seres humanos autênticos. Inclusive, uma ótima recomendação de leitura que faz relação com esse tema é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, escrito por Harari. É um ótimo livro mesmo. Mas voltando ao assunto, Tyler nos mostra uma saída. E embora suas ideias sejam profundas, sua execução é questionável. O Clube da Luta e seu braço terrorista, o Projeto Mayhem, mostram o quão é fácil se opor a uma ideologia apenas para cair em uma outra. No entanto, Tyler nos desafia a sermos autossuficientes e questionadores dos padrões colocados pela sociedade, a viver uma vida autenticamente e no momento presente, a enfrentar nossos medos e sair ousadamente das nossas zonas de conforto e deixar de lado o que realmente não importa. É incrível como esse filme nos traz vários questionamentos, tanto para um lado quanto para o outro, dos dois extremismos, eu diria, né? E de como esse tema é tão atual em 2023, né? Sendo que o filme saiu em 1999 e o livro em 1996. É uma ótima leitura também, o livro ele traz uma experiência muito da hora. É isso, galera, muito obrigado por chegar até aqui, ouvir tudo que a gente trouxe aí sobre o filme e essas reflexões, né? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like se você gostou desse tipo de conteúdo.